E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João, e o vídeo de hoje é um vídeo daqueles onde eu partilho com vocês as minhas experiências de leitura, mais especificamente do mês de junho. Não li lá muita coisa, mas quero compartilhar com vocês as impressões de leitura que eu tive, justamente para passar aí para vocês um feedback das experiências dos títulos variados aí que eu andei lendo no referido mês. Começando pelos mangás, eu ganhei de presente as edições 1 e 2 de Golden Kamuy, do inscrito aqui do canal, o Renan. Ele me indicou esse mangá e depois acabou me dando de presente os volumes 1 e 2. Agradeço muito, mas muito mesmo, Renan, muito obrigado pelo presente. Gosto mais da conta de ganhar presente, e ganhar gibizinhos de presente é assim algo extraordinário. Muito obrigado pelo carinho daí, por ter lembrado de mim. Golden Kamuy tem por protagonista o Sugimoto. E o Sugimoto, ele está atrás de um tesouro este que vai lhe dar uma bela folga na vida, e ele consequentemente também vai poder ajudar uma determinada pessoa caso ele consiga encontrar esse tesouro. O Sugimoto então vai contar com a ajuda da Ashirpa, que é uma garota Anui que vai ajudá-lo na procura desse tesouro. Esse tesouro, a Shirpa, no caso, tem interesse também por ele, justamente porque o pai dela acabou morrendo por conta da história que está em torno desse tesouro. E então é uma soma expressiva de ouro que eles vão atrás. Então há alguns caras que fugiram de um presídio, e esses caras têm tatuagens. Quando se junta todas essas tatuagens, vai ser feito então, montado um mapa do tesouro, onde eles vão poder encontrar o tesouro, esse ouro. Então é do interesse deles encontrar todos esses presos, ou a maioria deles, para poder formar esse mapa do tesouro. E de preferência encontrar o cara detentor do ouro, porque ele com certeza saberá onde o ouro está escondido. Assim sendo, a história tem bastante ação, a história é muito bem contada, tem uma arte muito bonita, e não só isso, conta com uma forma de narrativa por parte do autor bem detalhada. Ele não faz nada corrido, faz tudo bem pausado, explicado, para que você fique assim o mais por dentro de tudo que ele está tentando mostrar. É um quadrinho que trata um pouco também de costumes do povo Anui, de elementos assim da cultura japonesa também, de alguns detalhes sobre a guerra russo-japonesa, entre outros elementos. Gostei do que vi, encomendei o volume 3 e até o momento, tirando por base esses 2 volumes, compensa demais da conta ler esse material. Seguindo com os mangás, Demon Slayer volume 1, volume 2 e também o volume 3, que eu fiz resenha aqui no canal desse mangá, que, diga-se de passagem, eu gostei bastante desse começo de história. Já encomendei o volume 4 e o 5, estão para chegar. Dê uma conferida no vídeo, é um mangá muito bacana, com uma forma narrativa bem dinâmica, e que a história funciona muito bem. Aconselho aí vocês a dar uma chance para Demon Slayer. Um outro mangá que eu li para fechar os mangás é Ayako, do Osamu Tezuka, que também fiz resenha aqui no canal, e é um negócio pura e simplesmente sensacional. A melhor leitura do ano, tranquilamente, tá? Até o momento. Se aparecer alguma coisa melhor, com certeza eu vou falar para vocês, ó, isso é melhor que Ayako. Mas qualquer coisa que eu possa dizer que eu for ler esse ano que for melhor do que Ayako, é porque é um negócio muito, mas muito extraordinário, porque esse material é simplesmente excelente. Então fica a dica para vocês. Ele é meio caro, né? Mas se fazer aí como se diz, achar um desconto bem bacana e que vale a pena pegar, justamente por ser um desconto expressivo, pega sem medo, porque é um quadrinho extraordinário. Ayako, do Osamu Tezuka. Indo agora para Bonelli, Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, volume 6. Nesse volume nós temos aqui a história Jerry Desapareceu. E aqui em Jerry Desapareceu nós vamos ver uma história onde uma criança desaparece num parque. Então
a polícia vai começar então as investigações para poder encontrar essa criança e o que aconteceu, quem sequestrou, por que sequestrou, o que o sequestrador quer, essas coisas assim. E a história vai se desdobrando, algumas coisas vão sendo reveladas, há boas reviravoltas, até que finalmente é descoberto o que aconteceu com a criança e quem é o criminoso na parada. E aí tudo envolve também um pouco assim daquele elemento de chocar você, as escolhas que as pessoas fazem, as más escolhas que as pessoas fazem e por aí adiante. E, como sempre, o Giancarlo Berardi chama você para dentro da casa da Júlia para conhecer a realidade dela, as alegrias dela, os problemas, os sofrimentos e por aí adiante. Trabalhando também de uma forma muito competente não só a personagem, como também os personagens coadjuvantes. Uma edição excelente, gostei muito dessa história e estou seguindo aí, acompanhando Júlia, porque é um título da Bonelli que está me agradando. Como vocês sabem, eu não curti assim muito o volume 1 a 3, eu achei ok. O 4 eu já gostei mais, o 5 mais e o 6 superou todos os outros volumes. Então é um título que a cada edição está ficando melhor e que está valendo a pena acompanhar. Ainda da Bonelli, eu li Dragoneiro, edição especial de lançamento. E aqui nessa edição especial de lançamento, que é uma edição mais espessa, nós temos então a apresentação, né, especificamente do Ian, que no caso é o Dragoneiro, e por que ele vai receber esse nome. Aqui na história acaba sendo contado, justamente porque eles vão acabar fazendo uma espécie aí de, entre aspas, sociedade do Anel, que não é uma sociedade do Anel, para encontrar alguns elementos mágicos para fechar determinadas fissuras que estão trazendo demônios para a Terra. Então eles precisam brecar, fechar essas fissuras por meio de alguns elementos mágicos e com isso salvar a criação. A narrativa funciona muito bem, é uma história de fantasia boa demais da conta e que o Dragoneiro é um título que me agradou. Eu peguei essas edições mais... o 3, o 4 que eu tinha, a Mitos tinha me enviado, eu comprei o 1 e o 2 mais esse aqui e estou esperando aí para ver se a Mitos vai continuar publicando ou não o Dragoneiro. Mas é uma boa pedida, galera. Se você gosta de histórias de fantasia, de espada, magia, essas coisas assim, Dragoneiro é um quadrinho que chama a atenção, é um quadrinho muito bacana. O Caçador Sagas, quadrinho argentino que veio aqui para o Brasil por meio da Tatai Editora, que tem roteiros do Jorge Lucas e desenhos do Cláudio Ramírez. E fica aí para vocês a dica desse quadrinho. Tem resenha no canal que vocês podem acompanhar. E eu deixo claro o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu só achei que faltou um temperinho para a história realmente ficar boa. Mas é um personagem interessante que compensa conhecê-lo, na minha opinião, né? Eu deixo relativamente bem explicado isso no vídeo, as minhas experiências de forma bem clara. Fica aí a dica de Caçador Sagas. Black Hammer, a Era da Destruição, parte 2, que também tem resenha aqui no canal. E vocês sabem que eu não curti a forma com que o Jeff Lemire concluiu essas histórias. Eu achei que acabou ficando fraco, eu achei meio sem graça e eu esperava um pouco mais. Eu esperava algo mais desafiador, algo mais ousado por parte do autor e não o caminho que ele acabou adotando para concluir as histórias. Infelizmente, não curti muito a conclusão, embora no geral seja uma série bem bacana. A conclusão, infelizmente, não me agradou tanto. Indo para Marvel, o Imortal Hulk, volume 3, já saiu o volume 4, né? Tô esperando chegar o meu aqui em casa, mas esse é o volume 3, fiz resenha no canal, gostei bastante, né? Também tive algumas questões que eu tive minhas reservas, digamos assim, com a edição, principalmente o elemento que diz respeito aos seres gama irradiado e também o lance aí desse Hulk preocupado com a ecologia, né? Um Hulk meio ecológico, então isso me deixou um pouquinho aborrecido em algumas coisas com a edição, mas no geral foi também uma edição que manteve um padrão muito bom, uma fase boa do Golias Esmeralda que vale a pena acompanhar. Guardiões da Galáxia volume 1, os Guardiões da Galáxia do Donny Cates, serão 2 encadernados, tá? E nesse primeiro encadernado nós vamos ver o
o Star Fox, o irmão do Thanos, juntando uma equipe, porque ele ficou sabendo que o Thanos, que como você sabe, se não sabe vai saber agora, né, o Thanos morreu porque a Gamora matou ele nas Guerras Infinitas, e o que acaba acontecendo é que o Thanos deixou a consciência dele presa ou escondida numa determinada pessoa. Essa consciência vai ser despertada, então vão pegar o corpo dele e o Thanos vai querer juntar o corpo dele e transferir a consciência para dentro do corpo dele. Para tanto, a deusa da morte, né, a Asgardiana, ela está ali com a Ordem Negra para pegar o corpo do Thanos, bem como a cabeça do Thanos, juntar tudo e fazer com que a pessoa que virou o receptáculo do Thanos faça com que essa transferência da essência do Thanos vá para o seu corpo. O Star Fox acha que quem o maior candidato para isso é a Gamora, ou seja, provavelmente o Thanos escondeu a consciência dele na Gamora. Os desdobramentos da história vão mostrar que isso não é exatamente assim, mas ela acaba virando um alvo dentro da história, onde ele vai juntar uma turma para tentar pegar ela, e o Peter Quill com os novos Guardiões da Galáxia vão tentar defender a Gamora. A história é boa, é bem bacana, tem bastante ação, tem um desdobramento bem interessante, alguns elementos que cercam também o Rocket Raccoon, e que eu gostei bastante do que eu vi nessa edição, e esperando aí o segundo encadernado que conclui essa fase do Donny Cates. Valeu demais a pena acompanhar esse quadrinho. A Espada Selvagem de Conan, número 5. Temos aqui a conclusão do Conan o Apostador, que tem roteiro do Jim Zub e a arte do Pat Zircher. E como vocês sabem, o Conan, na edição anterior, acabou parando numa espécie de cassino, né, da era iboriana, e ele acabou tendo que jogar aí um 21 misturado com RPG, justamente para poder salvar a sua própria vida. Diante dos desdobramentos do jogo, algumas coisas acontecem que o Conan acaba tendo que enfrentar um demônio, e esse demônio dá um certo trabalho para o Cimério, justamente porque o bicho é meio grande, e o Cimério então vai ter que escapar daquele lugar, enfrentar esse demônio, escapar daquele lugar, e tem ali uma esmeralda, que ele estava meio de olho nessa esmeralda, mas também tinha uma determinada mulher de olho nessa esmeralda, e no final ele vai ver o que realmente aconteceu e quem realmente era essa mulher. E também é um quadrinho que ele vai continuar falando, né, que ele não acredita em destino, que cada um faz seu próprio destino por meio de suas escolhas e tudo mais, né, e dá aquela pistazinha, né, que o Conan, embora nessa história ele fosse um peão, um dia ele haveria de se tornar um rei. Foi uma boa história, nada de maravilhoso, extraordinário, mas foi uma boa história. O Jim Zub soube escrever bem, uma história bem amarradinha, e daquelas tipo assim, você quer uma boa distração, tá aí uma revista que valeu a pena. Vai terminar, né, e na 7ª edição essa publicação. E para terminar, A Espada Selvagem de Conan, volume 1, dessa coleção, né, junto da Panini e a Salvat. E aqui nessa presente edição, que eu também ganhei de presente de um inscrito aqui do canal, muitas graças, muito obrigado, gosto demais, tem como história principal a Cidadela dos Condenados. A edição abre com a filha do Gigante de Gelo, né, a filha do Ymir, e o Conan se depara com ela, vai atrás dela, enfim, todo aquele rolo que a história proporciona. Depois vai ter a Cidadela, vai ter uma historinha sobre a Ciméria, onde o Conan acaba enfrentando lobos e por aí adiante. Depois começa então a Cidadela dos Condenados, onde o Conan está junto com a Valéria, um dos amores do Conan, e eles vão parar numa determinada cidadela, uma cidade escarlate, e ali descobrir que a coisa não é exatamente fácil. Depois a gente vai ter uma história onde o Conan vai resgatar, ou vai tentar resgatar, uma conhecida dele, uma jovem que outrora ele também foi apaixonado lá na Ciméria, e que acabou sendo levada como escrava pelos nórdicos. E o Conan vai tentar salvá-la, e ali vai mostrar
como uma mulher ciméria é de fato brava, forte, destemida, entre outras coisas. Uma história muito bacana que é desenhada, no caso pelo Neil Adams, pelo Gil Kane, e também pelo Pablo Marcos e o Vince Coletta. E fecha a edição uma história também desenhada pelo Barry Smith, que desenha boa parte dessa publicação, que no caso é O Habitante das Trevas. Bem bacana também, onde o Conan meio que acaba virando um capitão lá, um cara do exército de uma determinada rainha, e ali dá um rolo lascado, ele acaba tendo que matar um monstro e por aí adiante. História encadernado muito bacana, histórias boas, e que, assim, uma história ou outra eu achei que parece que a gráfica imprimiu o gibi no modo econômico e acabou ficando uma impressão meia fraquinha, né? Dependendo da história, principalmente a primeira, da Filha do Gigante da Filha do Gigante de Gelo. No mais, em termos de roteiro e desenho, é uma coisa muito boa, e eu me senti, na verdade, lendo A Espada Selvagem de Conan, lá da época da Editora Abril, quando eu comecei a ler essa história e relembrá-las, né, conforme eu estava lendo. Então, é bacana, e para quem pode fazer a coleção, vale a pena, né? Não é barato, né? Mas para quem está fazendo a coleção, está fazendo uma coleção de um material caprichado, de um material que de fato faz diferença na história do Cimério. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E quais foram suas leituras de junho? Qual foi a melhor leitura? Qual foi a pior leitura? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Valeu mesmo pela força, pelo apoio de vocês. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.